Olá pessoal, tudo bem? Vamos ao nosso bate-papo de hoje, um assunto importantíssimo que envolve processo do trabalho, que é a questão da audiência trabalhista. Vamos falar aqui algumas questões que envolvem as audiências no processo do trabalho, algumas recomendações, algumas questões importantes para serem pontuadas. E para iniciar, temos que falar que o primeiro passo é como fica a nossa sala de audiência no processo do trabalho. Lembrando, gente, que sempre que adentramos a sala de audiência, olhando para o magistrado, do lado esquerdo terá o seu escrevente, E olhando para o magistrado, do lado direito da mesa senta o reclamante com o seu advogado e do lado esquerdo o reclamado com o seu advogado. Então sempre olhando para o magistrado, do lado direito da mesa o advogado, o reclamante e reclamante, do lado esquerdo a empresa ou a reclamada e seu advogado. O que nós temos aqui para lembrar com relação às audiências? Na Justiça do Trabalho, gente, nós temos aqui aquela regra sempre da audiência, como regra, sempre que possível, audiência una, lembra? Da unificação de todos os atos, Lembrando que a audiência una é aquela audiência onde todos os atos deverão ser realizados naquela audiência sempre que possíveis. Por exemplo, falamos que a matéria de defesa, a defesa será juntada na audiência, o juiz tentará a conciliação naquela audiência, o juiz ouvirá as partes na audiência e o juiz eventualmente colherá todas as provas, abrirá prazo para as razões finais e eventualmente pode até dar a sentença na audiência. Então essa audiência una é uma audiência muito peculiar do processo do trabalho. Nós temos aqui que fazer essas considerações com relação à unificação de todos os atos. Porém, é possível que a critério do juiz ele desmembre essas audiências, o que ocorre por muitas vezes. Por isso que é muito comum nós termos a chamada audiência de conciliação ou audiência inicial. Tá? O que nós temos que lembrar? Na audiência de conciliação apenas, gente, a gente vai lá para tentar a conciliação entre as partes, o juiz chama as partes do litígio para o consenso, e se não sair acordo, marca e redesigna a audiência para uma outra data na forma una. Às vezes, vem na notificação a audiência sendo audiência inicial. Lembra que na audiência inicial, o juiz vai tentar também aqui a conciliação das partes, mas por muitas vezes a defesa deverá ser juntada já na audiência inicial. Então cuidado aqui, receba a intimação direitinho para não deixar de cumprir nenhum tipo de prazo, para não deixar de praticar nenhum ato processual. Mas nessa audiência de conciliação, se porventura o reclamante não comparece, qual a consequência disso? O artigo 844 da CLT vai lá e fala, olha, na audiência de conciliação o reclamante não comparece, o processo é arquivado apenas e tão somente. Aí se a empresa não comparece, olha, a empresa não compareceu, o reclamado não compareceu na audiência de conciliação, a consequência é outra, consequência, revelia e confissão. E se ambos não comparecem? O processo é arquivado também. Então cuidado, que a presença é obrigatória, reclamante não comparece, consequência, o processo arquiva, vai ter que entrar com a outra ação futuramente, se quiser, respeitada todas aquelas consequências legais da reforma trabalhista. Reclamado não comparece, revelo e confesso, e se ambos não comparecem, o processo é arquivado e teremos que ter também a propositura de uma nova ação. E a audiência de instrução, gente, o que nós temos que tomar cuidado? A audiência de instrução, já aquela audiência onde tivemos a audiência inicial, houve o desmembramento e o juiz marcou uma audiência apenas para colher todas as provas, ouvir as partes e testemunhas normalmente. Na audiência de instrução, lembra, serão aqui colhidos todos os depoimentos, tanto da prova testemunhal, quanto eventualmente a tentativa de confissão por parte das partes em depoimento pessoal. Então a gente tem que estar muito atento, muito ligado na audiência de instrução, onde as oitivas serão todas realizadas, conforme já falamos numa aula específica de provas, em especial a prova testemunhal no processo do trabalho. Mas lembra que na ausência do reclamante na audiência de instrução, temos a consequência aqui do quê? Se ele foi intimado para prestar depoimento e não compareceu, ele terá como consequência a penalidade de confissão, nos termos da súmula 974 do Tribunal Superior do Trabalho. A ausência do reclamado também, a mesma coisa. Se o reclamado foi intimado para prestar depoimento, não compareceu na audiência de instrução, consequência, pena de confissão, súmula 9 e 74 do TST. E a ausência de ambos, se ambos não comparecem na audiência de instrução, se ambos não comparecerem na audiência de instrução, o juiz vai julgar o processo conforme todas as provas produzidas
nos autos. Então, cuidado. Na audiência de instrução, reclamado foi intimado, não compareceu, confesso. Não é revel porque a defesa já foi apresentada, confesso. Reclamante não compareceu, foi intimado para prestar depoimento, confesso. Não é revel porque a inicial tá lá toda bonitinha e não tem revelia, né? Ele não tem que se defender, é só a empresa, mas a pena de confissão poderá ser aplicada. E se ambos não comparecem, o juiz vai julgar de acordo com as provas produzidas no processo. E na audiência una, como é que fica? Olha, na audiência una, lembra, reclamante não comparece, nessa audiência que tem que fazer tudo, tenta acordo, escuta uma parte, escuta a testemunha, razões finais para julgar, reclamante não foi. O que acontece? Reclamante não foi na audiência una, o processo é arquivado, artigo 844 da SLT. E se a empresa não vai? Se a empresa não vai, revel e confessa, gente. Lembra que na audiência una, empresa não comparecendo, a consequência mesma da audiência de conciliação inicial, revelia e confissão. E na ausência de ambos, lembra, mesma coisa que na audiência inicial, ausência de ambos, aqui o processo será arquivado também. Tudo bem? Então fica aqui essas situações. Por muitas vezes o juiz vai lá e marca audiência de julgamento. Olha, marcado julgamento para tal data em tal horário. Cuidado, gente, que na audiência de julgamento a presença das partes nem é obrigatória, então não acontece nada, nem tem o porquê. Lá a audiência de julgamento é mais a data que o juiz marca que ele vai dar a sentença, tá? Fica só atento com relação ao prazo da publicação da audiência que foi dado pelo juízo, se vai ser via diário oficial ou vai ser nos termos da súmula, porque se for nos termos de uma súmula do CST, você já sai previamente intimado na data da audiência do julgamento da prolação da sentença naquela data e, consequentemente, o seu prazo pode começar a fluir na data posterior à data da audiência de julgamento. Mas o comparecimento das partes na audiência de julgamento na Justiça do Trabalho em primeiro grau não é obrigatório, sem nenhum tipo de consequência processual, tá? Lembra, gente, uma questão importante que na Justiça do Trabalho é facultado ao juiz desmembrar as audiências nos termos do artigo 849. Então, o que eu falei agora há pouco, a regra é audiência una, mas faculta-se ao magistrado desmembrar a audiência. Se ele quiser, para não praticar todos os atos num único momento, que é muito comum no processo do trabalho, ele pode desmembrar em audiência de conciliação, audiência de inicial, instrução e eventualmente marcar o julgamento para outra data, como ocorre muito, para não ter que dar sentença ali na hora. E lembra também, gente, que temos a validade do mandato tácito na Justiça do Trabalho. O mandato tácito ocorre justamente quando a parte vai com o advogado que não está com procuração nos autos, mas tacitamente presume-se, né, que ele está representando aquela parte justamente pelo comparecimento na audiência. Olha, excelência, eu não juntei a procuração, mas eu estou aqui com o meu cliente, então a gente tem aqui a questão da possibilidade do mandato tácito e a validade do mandato tácito conforme súmula também do TST. Alguns pontos importantes. O que fala a CLT com relação à audiência trabalhista? Lembra? As audiências serão públicas e realizar-se-ão em dias úteis previamente fixados, das 8 às 18 horas, não podendo ultrapassar 5 horas seguidas, salvo quando houver matéria urgente. Então a regra, audiência dia útil, das 8 às 18 horas, tá? Então a Justiça do Trabalho abre ao público no horário um pouquinho mais tarde, tem audiência de manhã? Tem, tá na CLT das 8 às 18, pode ter. Não podemos aqui, como regra, ultrapassar 5 horas de audiência, até para o cansaço das partes, do advogado, do magistrado. E lembra, ressalvado aqui questões que envolvam urgência. Atraso, gente, cuidado. A CLT permite que o juiz, né, ele pode não comparecer ao local, pode se atrasar até 15 minutos da hora marcada, tá? A CLT prevê esse direito do atraso do magistrado, devendo aqui os presentes podendo retirar-se após esse prazo, constando no livro do registro da audiência. Aqui a questão da retirada do recinto. Cuidado com esse dispositivo da CLT, que está no artigo 815, fala a mesma situação do exercício do direito de retirada do recinto previsto no Estatuto da Advocacia, né? Que é a lei que trata das nossas prerrogativas profissionais como advogados. E o que nós temos que lembrar? Lá no Estatuto, o direito de retirada é após 30 minutos. Só que cuidado, gente, não é pura e simplesmente o juiz não chegou, o juiz atrasou que eu vou embora. Tem todo um procedimento para exercer o direito de retirada. Brevemente, lembro os senhores que numa situação dessa, onde o juiz não chegou na hora marcada e passou o prazo previsto na lei e em especial do Estatuto da Advocacia, a gente tem que fazer o quê? A gente tem que procurar pegar uma certidão do cartório certificando e dando fé da ausência do magistrado para a prática do ato no horário marcado,
né, fazer uma petição requerendo aqui o adiamento da audiência por atraso do magistrado. Consequentemente, gente, fica aqui aquela questão que envolve os atrasos de pauta. Ah, atrasos repetitivos de pauta. Vou dar um exemplo. O juiz marcou a pauta, a minha audiência tem que começar às 14, o juiz está lá às 14 horas, só que ele está fazendo uma audiência anterior. Ele não começou a minha audiência às 14, mas ele está no local. Eu posso exercer o meu direito de retirada? Não. Atrasos repetitivos de pauta não dá direito à retirada do recinto. Lembra? Para retirar-se do recinto nos termos da CLT, para retirar-se do recinto nos termos do Estatuto da Advocacia, a autoridade que deva presidir o ato não deve ou não pôde estar presente. Então fica aqui essa questão que envolve o atraso dos magistrados. E o atraso das partes? As partes poderão atrasar? O J245 do TST, né, foi clara, falando tolerância zero. Gente, tem que estar lá no horário marcado, sobre pena do quê? Da consequência daquela ausência que nós falamos no início da aula de hoje. Dependendo da audiência, tem uma consequência. Comecei a aula de hoje falando sobre isso. Então lembra, tá? Que as partes não poderão atrasar, tem que estar previamente no horário marcado, sob pena de consequências processuais já passadas anteriormente. Reclamatórias plurimas, gente, ações de cumprimento. Lembra que quando a ação tem muito reclamante, imagina só uma ação com 50, 60 reclamantes, né, os empregados poderão fazer-se representar pelo sindicato da sua categoria profissional na audiência, não tem como colocar todo mundo dentro da sala. Nesse tipo de ação, eles podem ser representados por alguém, normalmente representante do sindicato, nos termos do artigo 843. E com relação à presença do advogado na audiência, lembra que o advogado, em virtude do jus postulandi na Justiça do Trabalho, a sua presença é dispensável, tá? Lembra, é dispensável. O que não pode é a parte não comparecer. Se o advogado não comparece, a reclamante está lá sem advogado, exercendo o seu jus postulandi, a audiência ocorrerá normalmente. E na audiência, o artigo 816 também é claro da CLT a falar que compete ao juiz manter a ordem e praticar todos os atos necessários ao bom andamento da audiência. Então lembra que a CLT também dá o respaldo ao magistrado a manter a ordem no recinto, ao bom andamento da audiência. Lembra, a manutenção da ordem compete ao magistrado, sempre. E a mudança de local, podemos mudar o local da audiência? Gente, se for necessário, a CLT prevê excepcionalmente, devidamente justificado e desde que as partes sejam avisadas, né, com 24 horas de antecedência. Fato não muito comum, mas se necessário for, por qualquer motivo, pode-se mudar o local da audiência para um outro local, desde que previamente avisado a todos. E uma questão que envolve também representatividade, que já falamos em outros bate-papos, a questão do preposto, a importância do preposto representando a empresa. Lembra, até a reforma trabalhista nós tínhamos a obrigação do preposto ser empregado da empresa, isso não ocorre mais. A reforma trabalhista dispôs expressamente, né, que o preposto não mais precisa ser empregado registrado, então aqui que o preposto não mais precisa estar com vínculo reconhecido em carteira, ou seja, a empresa agora tem a liberdade de colocar alguém de sua confiança, mesmo que não tenha um vínculo profissional. Só faço a ressalva que o preposto, ele representando a empresa fica adstrita ao seu depoimento. Então o preposto ele tem obrigação de conhecer todos os fatos a serem indagados, sob pena de confissão. Tá? O preposto não precisa ter presenciado todos os fatos, ele tem a obrigação de conhecer tudo que lhe for perguntado ele tem que responder. Aí ele não mais precisa ser empregado da empresa, porque se assim não fizer, o que vai acontecer? A empresa poderá sofrer os efeitos da penalidade de confissão. E lembra também que o Estatuto da Advocacia, no artigo 23, veda expressamente que o advogado exerça de forma simultânea no processo as funções de advogado e preposto. Então o advogado não pode estar na audiência como advogado e preposto nos termos do Estatuto da Advocacia. Vamos lá, gente. Então falamos que nosso trabalho, primeira coisa que o juiz vai tentar na audiência é a conciliação. A conciliação é obrigatória, é um princípio de processo do trabalho, a conciliação. E lembra que firmada a conciliação, o termo vale como decisão irrecorrível, súmula 259 do TST, feito o acordo, aquilo ali é uma decisão irrecorrível, somente podendo ser atacado, portanto, mediante eventual ação
rescisória. Isso para as partes, gente. Lembra? Eventual terceiro que se sentir prejudicado, não concordando com aquela conciliação, poderá ingressar como terceiro prejudicado. Acontece muito nos acordos trabalhistas, quando o INSS ele se opõe eventualmente a um acordo firmado, normalmente porque as partes fazem um acordo com verbas de natureza apenas indenizatórias, diz, olha, eu estou pagando 10 mil, tudo é indenização, nada é salarial. Do INSS fala, pô, mas espera aí, eu não vou receber nada se tudo for indenizatório. O pedido tem natureza salarial, vocês estão fechando o acordo e estão me prejudicando. Daí nessa situação o INSS poderia eventualmente recorrer da homologação desse acordo. Mas via de regra, firmado o acordo, essa conciliação é irrecorrível para as partes, somente podendo ser atacado mediante ação rescisória. Essa orientação jurisprudencial que eu passei para vocês é o OJ 368, né? Que fala também da questão da natureza das verbas indenizatórias, da questão do INSS, dos recolhimentos e da importância dos recolhimentos previdenciários na Justiça do Trabalho. Cuidado, gente, alguns pontos importantes. Audiência no recesso de fim de ano. Lá no recesso de fim de ano, pode ter audiência? Como regra, não tem. Artigo 775, A maiúsculo da CLT. Lá no parágrafo 2º fala isso, tá? No final de ano, não tem audiência. Lembra da possibilidade da procuração apudiacta ser realizada também, independente do mandato tácito, que tem previsão em súmula do TST. O advogado pode requerer ao magistrado que coloque na ata da audiência a outorga de poderes pelo seu representante. Ou seja, aqui eventualmente você está numa audiência, você não juntou procuração, um simples requerimento ao juiz de excelência. Eu gostaria que constasse aqui que o reclamante me está outorgando nesse momento poderes para representá-lo em virtude da ausência de procuração no processo. Isso pode ser feito na própria ata da audiência, a chamada procuração apudiacta. E lembra também, gente, um ponto importantíssimo em audiência trabalhista que envolve as nulidades processuais. Artigo 795 da CLT fala lá das nulidades. O que é importante nós lembrarmos com relação às nulidades? As nulidades não serão declaradas senão mediante provocação das partes. As partes deverão provocar as nulidades, as quais deverão arguí-las sempre quando, no primeiro momento que tiver que falar nos autos ou na audiência. Então, gente, o que acontece? É muito comum numa audiência trabalhista, no decorrer daquela audiência una, onde todo mundo vai ser ouvido, as partes vão ser ouvidas, as provas serão colhidas, as testemunhas vão prestar os depoimentos e, eventualmente, tem alguma nulidade, por exemplo, muito comum de cerceamento de defesa. O advogado faz um questionamento ao juiz, o juiz fala, doutor, não vou perguntar isso, porque isso é impertinente, é inoportuno. Opa, mas está cerceando a minha defesa? Tem que arguir a nulidade naquele momento. De que forma? Simples. Protestos em ato. O advogado deve levantar a mão, fazer o seu protesto na hora, imediato, sob pena de preclusão. Então lembra que as nulidades devem ser arguidas sempre no primeiro momento, e numa audiência trabalhista, como é muito dinâmica, tudo pode acontecer ali em virtude do princípio da unificação dos atos, as nulidades deverão ser sempre arguidas no primeiro momento na audiência, sempre após a decisão do magistrado, do indeferimento de perguntas, do indeferimento de uma prova pericial, do indeferimento da oitiva de uma testemunha, ou do acolhimento de uma contradita, ou não acolhimento. Qualquer tipo de nulidade deve ser arguida naquele momento, sob pena de preclusão. Artigo 795, tá? E lembra também as hipóteses de exceção de suspeição, né? Se for apresentada exceção de suspeição, nos termos do artigo 802, o juiz designará dentro de 48 horas ao julgamento dessa exceção, né? Então lembra que aqui, apresentada qualquer tipo de exceção do magistrado, o prazo previsto no artigo 802 é de 48 horas para o julgamento dessa exceção, ou seja, vai ter que desmemar a audiência porque o juízo vai ter que decidir a respeito disso. Um artigo importante também, que ressalva a relevância da unificação dos atos, é com relação às notificações do processo do trabalho. O artigo 834 da CLT fala que sempre que possível, né,
as notificações serão realizadas na própria audiência para as partes e seus patronos, ou seja, se eventualmente algum fato acontece ali, o juiz já pode na hora notificar a parte, já pode na hora notificar o advogado, e a partir dali, né, eles já estão cientes do cumprimento de algum dever, de algum prazo processual, tá? Então lembra que as notificações poderão ser realizadas ali naquele momento. E lembra também a importância da conciliação e que a conciliação é obrigatória no processo trabalhista, sempre no início e após o encerramento da audiência. Então, antes de começar a audiência una, o juiz deve tentar o acordo, e antes do encerramento da audiência, ele deve tentar novamente o acordo também, em atenção ao princípio da conciliação no processo do trabalho. Uma questão importante que veio a reforma no artigo 844, parágrafo 5º, modificou substancialmente. Olha só, se a parte está ausente, tá? O que nós falamos? Olha, depende da audiência, ela vai sofrer uma consequência. Por exemplo, eu falei, se a empresa não comparece na audiência inicial, ela revela e confessa. Na audiência 1, a mesma coisa. Daí veio aqui a CLT, com a reforma, houve uma alteração nesse dispositivo que fala, olha, e quando a parte não está ausente, mas o advogado está lá? Aqui, gente, o que falou? O parágrafo 5º do artigo 844. Ainda que ausente o reclamado, presente o advogado na audiência, serão aceitos a contestação e os documentos eventualmente apresentados. Ou seja, tá? A revelia, gente, nada mais é do que o ânimo de não apresentar defesa, de não se defender, tá? E a confissão é uma consequência da revelia. Agora, o que acontecia? Às vezes a parte tem o ânimo de se defender, olha, contratou advogado, tá com procuração, fez a defesa, juntou o documento, o advogado tá lá na hora da audiência e a parte não comparecia. Daí o juiz falava, não receba a contestação porque ela é revel e confessa. Peraí, tá? A revelia aqui, pura e simplesmente, é uma medida muito drástica para dar parte, é aquela parte que tá lá, contratou o profissional para se defender. Então veio a reforma trabalhista e alterou um pouquinho o sistema. Hoje em dia, como é que fica? Olha, se a parte não compareceu, vai sofrer os efeitos da confissão. Mas a revelia, não vou deixar juntar a defesa? Não, peraí. Né? Veio a reforma e falou, o juiz deve receber a contestação e os documentos eventualmente apresentados. E um outro tema importante é com relação ao aditamento da petição inicial na Justiça do Trabalho. Eu lembro que na Justiça do Trabalho, como nós não temos prazo para oferecer defesa como regra, né? Como regra não há prazo para oferecimento de defesa, a defesa deve ser oferecida na audiência. Lembra que o aditamento pode ser ofertado pelo reclamante até o oferecimento da defesa, que ocorre normalmente na audiência marcada pelo juízo. Então, eventualmente, uma audiência foi marcada, um processo foi distribuído em janeiro, a audiência só em agosto. Tá? Chega lá na hora da audiência, a defesa não foi juntada ainda, o reclamante pode aditar o pedido inicial, mesmo a reclamada já tendo sido intimada há vários meses, é possível esse aditamento à petição inicial no processo do trabalho até o oferecimento de defesa. E as razões finais? Cuidado, né? A gente tem dois tipos de razões finais. Quando falamos em razões finais remissivas é quando a parte abre mão das razões finais. Mas normalmente o advogado tem interesse em fazer as razões finais, porque é nas razões finais onde nós vamos aqui fazer um apanhado de toda a instrução e levar ao magistrado aquilo que entendemos de mais importantes. O que fala a CLT? As razões finais, gente, ela tem um prazo de 10 minutos previsto na CLT. Então as razões finais, como regra, serão oferecidas em audiência no prazo de 10 minutos ao advogado das partes. Então o que acontece? Encerrada a instrução, abre prazo para as razões finais, 10 minutos oralmente em audiência. A parte pode requerer um prazo maior para o magistrado que pode ser deferido. Por exemplo, é muito comum, em virtude do horário, o advogado vai, excelência, já que não vai julgar hoje, vai julgar só mês que vem, me dá 5 dias de prazo para oferecer razões finais, às vezes 10 dias, dependendo da complexidade da causa, e compete ao magistrado apreciar essa dilação do prazo para as razões finais. O que não pode é diminuir, tá? No mínimo, os 10 minutos em audiência estão garantidos. E lembrando sempre que nas razões finais é o momento sempre de reiterarmos todas as nulidades ocorridas durante a instrução, em atenção, né, ao princípio da preclusão. A gente não pode aqui deixar de reiterar todos aqueles protestos que foram realizados e todas aquelas nulidades que foram realizadas durante a instrução processual
com relação ao eventual cerceamento de defesa ou à nulidade, qualquer tipo que tenha ocorrido. Mas fica aqui a importância das razões finais. Alguns pontos importantes com relação às testemunhas, tá? As testemunhas não poderão sofrer qualquer tipo de desconto ou falta ao serviço, né, ocasionadas pelo seu comparecimento para depor, independente de ter sido intimada, convocada ou arrolada. Lembra que aqui a regra é que as testemunhas comparecem independentemente de intimação. A regra é essa, mas se necessário for, o juiz pode intimar sob pena de condução coercitiva e multa. E lembra que se for algum tipo de estrangeiro ou surdo, tem que ter aqui o intérprete, né, para o juiz conseguir entender o que aquela pessoa está falando. E o artigo 823 da CLT fala a questão se a testemunha for funcionário civil ou militar. Se a testemunha for funcionário civil ou militar e tiver que depor em hora de serviço, será requisitado ao chefe da repartição para comparecer à audiência. Então tem essa previsão aqui aos funcionários aqui civil e militar, a necessidade de requisição para comparecimento à audiência ao chefe da repartição. Depoimento, gente, o artigo 824 da CLT fala que o juiz providenciará para que o depoimento de uma testemunha não seja ouvido pelas demais, né, que tenham que depor no processo, ou seja, quem vai depor não pode ouvir o que a outra testemunha depois. Normalmente o juiz vai chamando de uma em uma para entrar em sala. E lembra que o comparecimento aqui independe da intimação, né? Simplesmente as partes convidam e elas comparecem para depor. Não é necessário essa intimação do juízo, não é necessário arrolar previamente as testemunhas no processo do trabalho, nos termos do artigo 825 da CLT. A ausência do comparecimento, eu convido a testemunha, ela não foi. Gente, já que não é necessária a intimação, se eu convidei ela não compareceu, eu peço a redesignação daquele ato. Simplesmente um requerimento simples na audiência. Doutor, tem testemunha? Se eu tinha, eu convidei, ela não veio. Eu peço o adiamento da audiência aqui. Tá? O que acontece normalmente é que quando você faz esse requerimento de audiência por não comparecimento da testemunha devidamente convidada, quando você faz esse requerimento, o juiz fala assim, doutor, mas e na próxima? Vou precisar intimar ou comparece independente de intimação? Se você quiser que o juiz intime, para não perder a prova, você vai lá e fala, não, excelência, eu quero que intime, porque eu convidei e não veio. Eu necessito da intimação do magistrado sob pena de condução coercitiva e multa. Se não, se eu me comprometer a levar independentemente da intimação, lembra que nesse caso, se a testemunha não comparecer, não há que se falar aqui em eventual cerceamento pela perda da prova. Eu me comprometi, não fiz aquilo que foi o meu compromisso, eu perco a oitiva daquela testemunha. A qualificação, gente, lembra? Toda testemunha deve ser qualificada antes do seu depoimento e prestar o compromisso nos termos do artigo 828. E, eventualmente, temos a possibilidade da parte contraditar a testemunha. Daí vem aquela questão, bom, como é que realizamos aqui a contradita? Lembra? A contradita da testemunha, gente, ela deve ser realizada sempre após a qualificação, antes do compromisso, tá? Então lembra, após a qualificação, na frente do magistrado, quando estiver qualificando, o advogado deve realizar a contradita por qualquer um dos motivos de suspeição e impedimento, amizade, troca de favores, amizade ou inimizade com relação às partes. Então lembra que a contradita deve ser oferecida após a qualificação, antes do compromisso. Se o juiz acolher a contradita, lembra que pode ser requerido que aquela testemunha seja ouvida como um mero informante no processo, nos termos do artigo 829 da CLT. E se ele não acolher, é permitido às partes, né, a parte que requeriu a contradita, fazer prova da contradita, tá? Então lembra aqui que é possível a parte fazer prova dessa contradita ali na hora também, naquele ato. Com relação às testemunhas, vem a questão da careação. Olha, a testemunha está mentindo, a testemunha de um lado falou uma coisa, do outro o juiz pode acarear? Pode, é possível a careação no processo do trabalho. O juiz chama as duas testemunhas, fala o que está ocorrendo, fala, olha, vocês têm o direito de se retratar aqui, se eu for acarear os dois, posso expedir ofício ao Ministério Público, podem responder por crime de falso testemunho e o juiz pode realizar essa acareação
também no processo trabalhista. Olha, a testemunha está sem documento, né, que às vezes ocorre. Cuidado quando a testemunha estiver sem documento, às vezes o que dá certo é a gente pede para que a outra parte confirme a identidade da testemunha. Excelência, a testemunha não veio, mas o reclamante ou a empresa sabe que esse aqui é o João, é o José, o Fernando, né? Então, às vezes, a ausência do documento, você consegue salvar a oitiva daquela testemunha numa situação dessa, com essa simples medida na hora da audiência. E lembra a questão das perguntas, né? Quando formular as perguntas à testemunha, nós perguntamos ao magistrado e o magistrado, entendendo que são pertinentes e relevantes, ele vai passar aqui a questão, a testemunha para indagação. Um ponto importantíssimo, que já falamos em outra aula, quando envolvemos prova no processo do trabalho, que eu chamo a atenção aqui nessa aula de audiência também, que é a inversão do ônus da prova, né? O parágrafo 1º que inverteu a questão do ônus da prova no processo trabalhista regrou de forma muito explícita e muito coerente, dizendo que a inversão do ônus da prova pode ser dada pelo magistrado, sim, quando ele entender que é possível a utilização desse instituto da inversão, nos casos previstos em lei, porém, não é mais admitido nenhum tipo de efeito surpresa no processo. Se nós temos uma regra do jogo, onde dá a regra de questão de ônus de prova, se o juiz resolve mudar as regras do jogo, ele deve avisar as partes. Ou seja, o que diz lá? Mediante a peculiaridade da causa relacionada à impossibilidade ou excessiva dificuldade de cumprir o encargo, ou a maior facilidade da obtenção da prova do fato contrário, poderá o juízo atribuir o ônus da prova de modo diverso. Isso é inverter o ônus, desde que o faça por decisão fundamentada, tá? Caso em que deverá dar à parte a oportunidade de se desincumbir do ônus que lhe foi atribuído. Ou seja, a inversão do ônus da prova, sendo realizada pelo magistrado, tem que ser dada na audiência, avisado previamente às partes. Doutor, olha, aqui a prova que seria do reclamante, mas em virtude da peculiaridade da situação, em virtude que a empresa tem uma maior facilidade na obtenção, eu vou inverter o ônus de prova. Invertendo o ônus da prova, dá a possibilidade da empresa ter conhecimento que compete a ela agora a realização daquela prova, e se necessário for, pode até requerer o adiamento daquela audiência, porque ela não foi preparada para aquele tipo de prova, para aquele tipo de conduta, ela tomou conhecimento da inversão naquele ato e poderá sim requerer também o adiamento sob pena de cerceamento de defesa. Tudo bem? O parágrafo 3º desse mesmo dispositivo fala que a inversão não pode gerar situação em que a desincumbência do encargo pela parte seja impossível ou excessivamente difícil. Então lembra que aqui a regra do ônus de prova, havendo inversão, avisa previamente as partes. Tudo bem, gente? Alguns assuntos importantes também. Lembra que a defesa, né, como regra, ela é apresentada na audiência. Agora com o PJE, a gente faz o protocolo da defesa no PJE até a hora da audiência possível. E se não fizer, pode ser realizada oralmente em 20 minutos. É possível a defesa oral também na Justiça do Trabalho. A parte terá o prazo de 20 minutos para oferecer a sua defesa, em atenção ao princípio da oralidade. Mas lembra que aqui normalmente é salutar que vá com a defesa escrita, já previamente protocolada, para o bom andamento da audiência, para dar maior celeridade ao processo, não ter que ficar lá 20 minutos falando, para que não ocorra nenhum tipo de esquecimento de algum fato pertinente e relevante, mas existe essa possibilidade aqui da audiência. E um tema também que é muito importante, que refere-se às audiências trabalhistas, como é uma audiência muito dinâmica, em virtude da possibilidade de unificar todos os atos, é possível que ocorra alguns adiamentos a essa audiência. Quando? Falei agora há pouco, quando, por exemplo, a testemunha não comparece, eu convido, a testemunha não compareceu, eu peço adiamento porque eu quero ouvir aquela testemunha, sob pena de cerceamento de defesa. Lembrando que todo indeferimento consigne nos protestos para arguir aquela nulidade no momento oportuno. Atraso do magistrado, falamos agora há pouco também, o magistrado tem que estar no horário designado. Se ele não tiver, fazendo todo o procedimento prévio, pega uma certidão do cartório, faça uma petição juntando requerendo a redesignação, é possível o adiamento da audiência. É possível adiamento também por convenção das partes, nos termos do artigo 453 do Código de Processo Civil, aplicado subsidiariamente ao processo do trabalho. Olha, as partes querem o adiamento, as partes estão transacionando, excelência, vamos pedir aqui em conjunto o adiamento dessa audiência. Lembra que é possível aditamento nos casos de aditamento ou emenda inicial.
Falamos que o reclamante propôs a inicial em janeiro, em outubro, no dia da audiência, ele vai lá e quer aditar. Olha, se ele aditou agora, minha defesa já está pronta. O aditamento prejudica a minha defesa, eu vou ter que refazer minha defesa. Ou seja, eu quero aqui também o adiamento dessa audiência e eventual incidente de falsidade arguido pelas partes, nos termos do artigo 792 e 390 do Código de Processo Civil, sendo arguido incidente de falsidade, o magistrado terá que dar vista à outra parte, julgar o incidente, a audiência deverá ser adiada também. Um tema importante, requerimentos a serem realizados, né? Então na audiência tudo ocorre num único momento, tentei acordo, ouvi reclamante, reclamado, testemunha, requerimentos. Um requerimento muito importante, gente, é o requerimento da pena de confissão, né, em face da empresa, quando ela eventualmente não tem conhecimento dos fatos. Nós falamos agora há pouco que o preposto não tem obrigação de ter presenciado os fatos, mas tem obrigação, da mesma forma que a empresa, o seu representante, o legal ou eventualmente o preposto, né, que é o representante convencional, tem obrigação de conhecer todos os fatos. Olha, se ele desconhece qualquer tipo, eu peço a aplicação da pena de confissão com relação àquele fato. Importante esse requerimento, também ficar atento. Lembra, importante reiterar todos os protestos e nulidades nas razões finais, para não sofrer nenhum tipo de preclusão, eventualmente, daquela matéria. Então, os protestos foram arguidos no momento oportuno, na audiência, no primeiro momento. Em razões finais, reitera todos esses protestos e todas essas nulidades. Não precisa, é claro, reiterar todos de forma específica, mas faz menção à reiteração das nulidades protestadas durante a instrução processual. É um requerimento, normalmente, quando as partes fecham um acordo, às vezes o juiz quer que as partes discriminem as verbas que compõem, se são verbas salariais ou verbas indenizatórias. Às vezes o advogado, por uma questão de celeridade também, e às vezes para verificar de forma mais calma qual cada verbo e qual o valor, pede um prazo. Se eu quero um requerimento para discriminar as verbas no prazo de 5 dias, muito comum esse tipo de requerimento também. E lembra também que, eventualmente, se o juiz desmembra a audiência, eu já estou com as minhas testemunhas lá, é muito salutar por parte das partes representadas por seu advogado, que requeira que as testemunhas saiam cientes, porque olha, se ela sair ciente já daqui, eu não tenho obrigação de trazer na próxima. Se ela não vier, a audiência deverá ser adiada, porque eu já convidei, eu já trouxe. Agora, se a audiência foi desmembrada, eu quero que as testemunhas saiam cientes já para a próxima audiência. Da mesma forma que falamos que as partes podem ser notificadas em audiência de todos os atos, as testemunhas aqui, seguindo o mesmo raciocínio célere que temos na nossa CLT, poderão também. E lembra também, é possível requerer a prova da contradita, caso seja indeferida pelo magistrado, né? Você faz a contradita da testemunha, o juiz vai lá e indaga a testemunha. Você é amigo, por exemplo, do reclamante? Ele fala, não sou amigo. Você fala, excelência, eu quero fazer prova dessa contradita. Eu tenho meios de fazer prova dessa contradita, e você faz esse requerimento na hora também do indeferimento da contradita. E normalmente, gente, algumas situações de urgência que foram pedidas no pedido inicial, que foram requeridas na defesa, qualquer tipo de antecipação de tutela, chamadas tutela de urgência, tutelas de evidências no processo do trabalho, né? É muito salutar que, se não foi apreciada pelo magistrado, que seja requerido em audiência também. Audiência no rito sumaríssimo, gente, lembrando que o rito sumaríssimo é aquele rito que vai até 40 salários mínimos, tá? Diz lá o artigo 852 da CLT, fala da tramitação do rito sumaríssimo e algumas questões importantes. A audiência será única, né? Serão instruídas e julgadas em uma única audiência, sob direção do juiz presidente e substituto, que poderá ser convocado e atuar simultaneamente com o titular. Lembra que as provas no rito sumaríssimo, todas as provas serão produzidas na audiência de instrução e julgamento, ainda que não previamente requeridas. E os documentos juntados sobre os documentos apresentados por uma parte, a outra imediatamente deverá se manifestar. Então, no rito sumaríssimo, nós temos aqui uma tramitação legal mais célere. Lembrando, é claro, que compete ao magistrado, naquela situação concreta, deferir como é que vai ser o procedimento a ser realizado. Se ele eventualmente achar que deve desmembrar, não tem problema. No rito sumaríssimo, gente, lembra, diferente do ordinário, que podemos ouvir até 3 testemunhas por cada parte, no rito sumaríssimo, 2, tá? 2 apenas. E lembra que também as testemunhas deverão comparecer, 2 testemunhas,
a audiência de instrução e julgamento independentemente de intimação. Então, no rito marítimo existe a obrigatoriedade aqui do comparecimento sob pena de preclusão da prova, e a sentença deverá, sempre que possível, também ser dada na audiência, com a sua intimação, conforme falamos agora há pouco, sendo realizada também, as partes já saem intimadas da sentença na própria ata de audiência. Algumas questões que podem ocorrer na prática que é importante a gente passar para vocês nesse bate-papo de hoje. Primeira questão do desentendimento entre juízes e advogados. Gente, é muito feio, é muito ruim, não apenas para as partes, para o processo, para todos que estão envolvidos naquela situação, qualquer tipo de desentendimento entre juiz e magistrado. O juiz está lá para manter a ordem, o advogado está lá para... Juiz e advogado, desculpa. O juiz está lá para manter a ordem e o advogado está lá para exercer o seu mistério, sempre atenção ao princípio do contraditório e ampla defesa aos interesses do seu cliente. Mas lembra aqui que qualquer tipo de desentendimento, podemos ter uma previsão do crime de desacato previsto no artigo 331, que é passível de fiança, ou seja, não cabe prisão em flagrante em tese, né? Então lembra que aqui a gente tem a questão da previsão do crime de desacato à autoridade. Temos agora também uma lei que fala do abuso de autoridade, né? Recente, uma lei que fala a questão do abuso de autoridade. Então, se nós temos o dever de tratar sempre a autoridade pública com muito respeito, nós temos também essa contrapartida. A autoridade nunca poderá abusar do seu poder de manter a ordem, sob pena de abuso de autoridade também. E eu queria finalizar agora esse bate-papo com algumas recomendações específicas e importantes na hora de nós irmos para esse grande desafio que é uma audiência trabalhista, em virtude de toda essa peculiaridade, gente. Algumas recomendações que eu queria passar para vocês aqui com relação à audiência no processo do trabalho. Primeiro, gente, conheçam o cliente e as testemunhas, né? É importante você conhecer o seu cliente, é importante você passar para o cliente a situação que envolve aquela discussão, a obrigatoriedade dele conhecer todos os fatos sob pena de confissão e conhecer a testemunha. Aí não estamos aqui em hipótese alguma falando para você dizer o que a testemunha deve falar, não, mas conhecer, olha, você trabalha onde, fez o quê, para saber se ela será pertinente ou não à sua oitiva. Então é importante você conhecer tanto o cliente quanto as testemunhas. É importante fazer uma boa prévia análise das provas no processo, porque tem algumas situações que você quer provar algo por testemunha que já está documentado, já está provado, é incontroverso no processo, né? Então não tem necessidade. Então se familiarize com o processo, se familiarize com a questão de ônus de prova, se familiarize com toda a questão fática probatória previamente, estude sempre aquela situação processual e lembre-se também de, como eu falei agora há pouco, de avisar o seu cliente quando for prestar depoimento, seja ele o representante legal, seja ele o representante convencional, que é o preposto, né, indicado pela empresa, que não mais precisa ser empregado, que ele é possível de sofrer os efeitos da confissão tácita. A confissão tácita, o que seria? Se ele for perguntado, o cliente ou seu preposto sendo perguntado, ele tem o dever de responder. Se ele desconhecer, pode ser confesso, como já falamos agora há pouco. Aviso de conhecimento dos fatos para as testemunhas também. Você, quando for conhecer a testemunha, tem que passar para ela, olha, a discussão aqui é essa, os fatos serem relevantes são esses, você vai entrar para falar a verdade apenas, o que você não lembrar, fala que desconhece, o que você não tiver conhecimento, informa que desconhece. Você não tem obrigação de ter conhecimento de nada, você tem obrigação apenas do quê? De falar a verdade, porque o juiz lá dentro assim vai fazer na hora do compromisso. Então é bom para não deixar ninguém assustado. Hoje você, quando for conhecer a testemunha, já avisa da obrigatoriedade do compromisso e do dever de falar a verdade. Aviso das penalidades e clientes de tudo que nós falamos aqui é importantíssimo, então, previamente. Uma questão muito importante, gente, lembra quando você for entrar na sala de audiência, já entra com tudo na mão, os documentos separados, né? Normalmente a carteira da OAB, eventualmente o documento do cliente para mostrar ao magistrado e ao escrevente, porque fica muito ruim quando você senta, você está perdido, começa a procurar uma coisa ou outra, não é algo saudável, acaba deixando você às vezes um pouco nervoso. Então dirija-se sempre ao local, como falamos, lembra, reclamante e advogado olhando para o magistrado do lado direito, empresa e advogado do lado esquerdo, sempre com muita segurança, com muita firmeza e muita serenidade acima de tudo.
Cuidado, gente, porque às vezes nós estamos pelo reclamante, tá? Nós estamos pelo reclamante e vamos para a audiência para aditar a inicial. Olha, eu distribuí a inicial, mas eu tenho um aditamento para fazer. Daí, o que acontece? A empresa não comparece, a empresa é revel. Gente, se a empresa for revel, não faça aditamento, né? Se a empresa for revel, não faça aditamento. Primeiro porque você pode entrar com outra ação pedindo isso, dali para frente, claro que se estiver dentro do prazo prescricional. Mas se você fizer o aditamento, o que vai acontecer? O juiz vai ter que intimar outra parte da audiência, do aditamento, e você corre o risco de perder aí os efeitos da revelia. Então lembra, não faça aditamento, desde que esteja, claro, dentro do prazo prescricional para a propositura de uma nova ação com relação aos pedidos nos casos de revelia. Quando houver pedido de perícia, e a empresa for revel, por outro lado, aconselhamos o quê? Desiste do pedido. Olha, eu tenho um pedido de perícia aqui, é muito melhor eu já conseguir a sentença, a empresa não compareceu, do que parar todo o processo para fazer uma revelia, salvo, é claro, se aquela perícia for indispensável à sua pretensão, salvo, é claro, se aquela perícia aqui nós tivermos a não possibilidade de realização numa outra demanda, se não desiste do pedido e entra depois posteriormente, se aproveita da revelia para conseguir, né, o benefício da revelia de modo mais célere e mais rápido a prestação jurisdicional ao seu cliente. Uma coisa também que é muito ruim, que às vezes a gente está assistindo audiências, o advogado chega lá no meio da audiência e fala, o juiz pergunta alguma coisa, excelência, eu não sei, só vim aqui cobrir um colega, né? Gente, é um desconforto muito grande por quem está presente na sala e principalmente por parte da autoridade. Peraí, você veio aqui para cobrir, não sabe o que está acontecendo, você está fazendo aqui, veio cobrir um colega? Então evita falar isso, porque é um desrespeito muito grande a todos ali presentes, em especial os magistrados que estão lá para manter a ordem, fazer uma boa audiência, para dar uma decisão quanto justa e também quanto célere, sempre na medida do possível. Uma coisa importante, as manifestações orais, gente, na audiência, sempre as nulidades devem ser apontadas e no primeiro momento, como eu falei agora há pouco. Então lembra que a importância de falar as nulidades na audiência. Toda manifestação oral, normalmente a parte pede a palavra, pela ordem, excelência, pede a palavra e argue aquela nulidade. Gostaria que vossa excelência consignasse os meus protestos por cerceamento de defesa em virtude de não ter feito essa pergunta, em virtude de não ter ouvido a minha testemunha, em virtude de não ter acolhido a minha contradita, né? Então lembra que a importância das manifestações orais no processo do trabalho para não termos aqui os efeitos da preclusão nas nulidades. Sempre consulta o cliente sobre a possibilidade de um acordo. A conciliação é obrigatória no processo do trabalho. Então o que acontece? Nós temos aqui sempre a tentativa de conciliação no início e após. Então já consulta previamente, você sabe que o juiz vai tentar a conciliação, já conversa com ele na fora, para não chegar lá na hora da audiência, o juiz tenta um acordo, você está perdido, não conversou nada sobre isso com relação ao seu cliente. É muito saudável que você tente também tenha essa conversa previamente com o cliente. E uma outra questão importante, quando nós estamos pelo reclamante, gente, no processo trabalhista, quando firmamos o acordo, normalmente evita concordar com a quitação dos depósitos do fundo de garantia com aquele valor que está depositado, tá? Por quê? Porque às vezes você concorda, fecha o acordo e fala, eu levanto o fundo, mas dá a quitação do fundo com relação aos depósitos, se você não tiver conhecimento, não dê quitação, porque a empresa pode, por exemplo, ter deixado de recolher 1 ano de fundo de garantia, e se você der quitação, você está abrindo mão desse direito. Então assim, se não tem conhecimento que os valores depositados estão corretos, não dê quitação com relação aos depósitos do fundo de garantia, deixe essa ressalva sempre expressa e consignada na ata de audiência, muito saudável quando se advoga para o reclamante também. E evita concordar que vai trazer as testemunhas independente de intimação, né? Porque se você não levar, a prova está preclusa. Normalmente peça para que as testemunhas saiam intimadas ou eventualmente que ela seja realizada pelo juízo. Se você sair com o compromisso de que levará as testemunhas independente de intimação, lembra da possibilidade da preclusão. E uma outra coisa importante, anota sempre a data da próxima audiência e já pega ali na hora, como você já sai intimado, já pega ali com o seu cliente, coloca ali na pasta mesmo a data, informa ele, pega a assinatura. Normalmente a gente leva, né, um modelinho já pronto para já dar ciência ao cliente da data da próxima, para não ter nenhum tipo de problema de não comparecimento dele. Ele fala, doutor não me avisou. Não, mas nós saímos intimados na ata. Mas você não, peraí, eu te avisei, tá aqui, ó. Escolhi sua assinatura na hora.
é também muito importante, quando nós sairmos intimados, já previamente também intimarmos o nosso cliente e documentar isso para não termos problemas futuros. Lembra, sempre estar atento à contradita, à hora da contradita, após a qualificação, antes do compromisso, né? E sempre pedir reserva da testemunha como informante se a contradita for acolhida, porque aquele depoimento às vezes pode servir de diferença na hora da valorização das provas pelo magistrado. Cuidado quando for concordar com o encerramento da instrução. Se o juiz falar, podemos encerrar a instrução, tenha certeza que você não tem mais prova nenhuma a produzir, porque a partir daquele momento abrirá prazo para as razões finais e não há mais que se falar em dilação probatória. Então só concorde com o encerramento da instrução processual quando você não tiver mais nenhum tipo de prova a produzir. E aqui vale todas as provas em direito admitidas, tá? Seja um ofício a ser expedido, seja uma pergunta a ser realizada, tá? Lembra, só concorda com o encerramento se você está mesmo satisfeito com o encerramento. E evita, gente, as razões finais remissivas, né? Onde você abre mão das razões finais. Não, faça sempre as razões finais. É saudável o período de prazo para apresentar na forma escrita. Se o juiz não conceder, você tem 10 minutos para oferecer ao magistrado um resumo daquilo que você entende que é mais importante e, principalmente, reiterar todas as eventuais nulidades que ocorreram durante a instrução processual. Lembra? No caso de acordo, gente, se você está pelo reclamante, evita concordar com a exclusão do tomador de serviço, porque se a reclamada não paga, às vezes o tomador fica responsável pelo pagamento, tá? Então, normalmente, quando tem duas empresas respondendo, uma empresa fala, eu vou pagar essa conta, eu fecho um acordo, a outra fala, eu quero a minha exclusão da lide. Não, peraí. Tá? Se ele não pagar, você é responsável pelo pagamento. Eu não abro mão disso, porque às vezes é uma empresa que está inidônea, fecha um acordo e não paga ninguém. E você depois não tem seu crédito satisfeito. Então evita concordar com a exclusão das demais pessoas no processo. E lembra também, gente, com relação às nossas prerrogativas profissionais. Nós, advogados, temos as nossas prerrogativas profissionais previstas no Estatuto da Advocacia, nos termos, né, dos nossos direitos e prerrogativas de estatuto, na Lei 8.906 de 1994. Ressalto aqui a importância do direito de ingresso, o uso da palavra oral para todos os esclarecimentos e reclamações, né, que é o nosso protesto em audiência, nosso direito ao uso pela ordem, excelência. Eu quero que me explique, que me esclareça pela ordem, excelência. Eu quero protestar por cerceamento de defesa. Lembra que nós temos também a prerrogativa de imunidade profissional por manifestação e palavras previstas no Estatuto, que abrange os crimes de injúria e difamação. Claro que não vamos aqui permitir excessos, sempre com muita ética, com muita serenidade por parte do advogado. Nós somos detentores da imunidade profissional para os crimes de injúria e difamação. E lembra também do nosso direito à nossa inviolabilidade. Todos os nossos instrumentos de trabalho são invioláveis, ou seja, nós não podemos aqui ter nenhum tipo de agressão às nossas prerrogativas profissionais. Gente, procurei fazer um resumo com relação àquilo que eu entendo que é mais pertinente, mais importante. O material de apoio vai estar disponível para todos vocês também. Estamos aqui abertos, todos os nossos veículos de comunicação e nossas redes sociais, para aumentar e fomentar esse debate. Em breve teremos aqui agora a realidade das audiências virtuais, que falaremos também em outro dia específico sobre isso, em especial na Justiça do Trabalho. Mas fica aqui as nossas recomendações, fica aqui o nosso bate-papo de hoje sobre esse tema de tamanha importância para o processo do trabalho. Quando saímos normalmente de uma audiência trabalhista, você sai com aquele sensação de dever cumprido e muitas vezes sabendo para que lado foi direcionado, porque a audiência foi devidamente realizada, e sempre preservando a serenidade, sempre preservando as nossas prerrogativas profissionais e sempre preservando, é claro, a atenção ao nosso cliente, a atenção ao contraditório e a ampla defesa. Um prazer enorme, obrigado pela paciência e pela participação. Um beijo em todos vocês. Até mais.